Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Matheus Diniz, estamos aqui no canal Misso, um canal que fala sobre missões, estudos bíblicos, reflexões bíblicas. Estamos hoje com o pastor Ronaldo Lidório, pastor missionário, uma referência dentro da IPB em relação a missões. E se apresenta, pastor, antes de eu ficar falando muito do senhor. Meu nome é Ronaldo Lidório, eu sou pastor presbiteriano, missionário, trabalho já há 25 anos com missões transculturais. Trabalhamos 9 anos primeiramente em Gana, entre os concombas, com plantação de igrejas e tradução da Bíblia. Minha esposa também, enfermeira, Rossana, trabalhou com a área de saúde, ela fundou uma clínica naquela região. E já há mais de 15 anos estamos trabalhando com a plantação de igrejas entre tribos indígenas na região amazônica. Benção. Pastor, eu queria que você falasse um pouco para a gente como que foi o seu chamado missionário, depois de ter uma experiência com Cristo, como que foi esse fogo que queimou e falou assim, não, eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Pois bem, eu tinha 14 anos de idade, meu pai era um pastor presbiteriano na região de Nova Venécia, no Espírito Santo, norte do Espírito Santo. Sim. E eu já estava ali envolvido com eles, meus pais muito envolvidos na evangelização, sempre muito dedicados nessa área, haviam plantado várias igrejas. E eu me lembro, numa quarta-feira à noite, meu pai falou sobre a obra missionária e aquele negócio mexeu comigo de maneira diferente. Até me lembro que ao final do culto ele disse, quem deseja conhecer um pouco mais sobre isso, saber, etc., vem aqui à frente. E ali ele chamou uma senhora da igreja que pudesse orar por nós. Eu me lembro até hoje que ela orou por discernimento para que Deus pudesse nos mostrar o próximo passo. Sim. E por perseverança para nós não pararmos ao longo do caminho. Sempre que eu oro por vocacionados, eu também até hoje oro por discernimento e perseverança, são duas coisas que nós precisamos. E ali, aos 14 anos de idade, me envolvi com meu pai naquelas congregações, naquela região, também com os adolescentes, em evangelização. E com 18 anos fui para o seminário presbiteriano em Recife, e ali eu conheci a Rossana também e seguimos com o trabalho. Você conheceu ela no seminário? Eu conheci a Rossana durante a época do seminário. Tá. Ela era de uma igreja presbiteriana do Pina, no Recife, e ali então frequentando uma congregação daquela igreja, eu a conheci, nos casamos e fomos para a África juntos. Benção. Muito bom, pastor. E quais têm sido hoje os desafios do campo missionário, tanto no nosso país como também no mundo? O senhor que já acabou, que anda viajando muito, né? Sempre está levando o evangelho, levando treinamento. Então nós estamos até aqui no congresso do CTPI em relação à plantação de igreja. E o senhor tem compartilhado, né, as experiências que teve. E nesse contexto, o senhor está visitando vários lugares, sabendo da realidade do campo missionário, tanto agora no Brasil, mas no mundo também. Qual a informação que o senhor poderia estar nos dando acerca disso? Pois bem, as informações mais atualizadas apontam para ainda 7 mil povos não evangelizados no mundo. Um povo não alcançado, digamos, é um povo onde há 2% ou menos de evangélicos. Então há cerca de 7 mil povos considerados não alcançados, onde há menos de 2% de evangélicos, isso em todo o mundo. E dentre esses 7 mil, 3.100 são povos não alcançados e não engajados, ou seja, onde não há presença ou iniciativa missionária qualquer, nem de tradução da Bíblia, de evangelização, plantação de igreja. Portanto, são 7 mil povos não alcançados, e dentre esses 3.100 povos não alcançados e não engajados, sem nenhuma prática missionária entre eles. Além disso, há ainda cerca de 1.800 línguas que não têm nenhum versículo bíblico, nenhuma porção bíblica traduzida para esses idiomas. Então o desafio linguístico e de tradução da Bíblia ainda é um desafio muito grande, mas isso em todo o mundo. Se nós particularizarmos no Brasil nós temos diversos povos não alcançados ainda. Entre as tribos indígenas brasileiras, há ainda 99 etnias indígenas brasileiras não alcançadas e não engajadas, ou seja, não há nenhum missionário, nenhum cristão entre eles, nenhuma iniciativa cristã entre eles. 99 tribos indígenas brasileiras, cerca de 10 mil comunidades ribeirinhas, 2 mil comunidades quilombolas, e cerca de 6 mil assentamentos sertanejos sem a presença de uma igreja evangélica. Ou seja, não sabemos se há ou não algum cristão, mas não há igreja evangélica nessas comunidades. Um desafio ainda muito amplo. Quanto aos ciganos da etnia Calon, estima-se
cerca de 700 mil ciganos da etnia Calon ainda não evangelizados. Os imigrantes, eles perfazem aí um desafio grande no Brasil, em várias cidades, especialmente 4 cidades, são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu, presença aí crescente de imigrantes, agora também região de Roraima, Boa Vista, Manaus, os venezuelanos, grande necessidade de evangelização, porque dentre esses imigrantes, muitos vêm de países fechados para o evangelho, onde você não consegue enviar um missionário até eles, mas eles estão entre nós, morando entre nós. E por fim os surdos, pois em muitos estados brasileiros há menos de 2% de surdos que se declaram cristãos evangélicos. Então aí é um índice extremamente menor do que a média de evangélicos no Brasil, é um segmento ainda a ser evangelizado. Sim. E se nós pensarmos no desafio urbano, parece que os dois extremos socioeconômicos são os menos alcançados pelo evangelho também, que são os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Eu me lembro que eu analisei o resultado do IBGE de 2014, já há algum tempo, mas 2014 foi uma referência para mim, analisando a quantidade, o percentual de evangélicos nos segmentos socioeconômicos. Interessante que na camada mais rica, ou seja, aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo, e nos extremos mais pobres, aqueles que estão embaixo dos viadutos, ao longo das estradas, há até 3 vezes menos evangélicos do que nos demais segmentos socioeconômicos. Então, parece que realmente é um dos desafios urbanos no nosso país. Sim. É interessante que, mesmo dentro do nosso país, né, às vezes a gente ouve falar que muitas pessoas que são chamadas, né, com esse chamado missionário, às vezes querem fazer missões transculturais fora do país. E aí, com esses dados que o senhor traz para a gente, o campo dentro do Brasil está imenso. De fato, os desafios são perto e longe ao mesmo tempo. De fato, a maior quantidade de povos não alcançados, não engajados, encontra-se na Ásia e no norte da África. Hoje também a Europa é um outro tipo de desafio. É um país que necessita exatamente esfriamento espiritual, igrejas pequenas, uma dificuldade incrível de evangelização e plantio de igrejas. Eu estou falando entre os europeus e também entre os imigrantes que estão na Europa hoje. Uma das regiões mais difíceis para a plantação de igrejas na Europa. Então, realmente grande carência. Eu penso que Deus chamou toda a sua igreja para pregar todo o evangelho em todo o mundo. Deus abre as portas perto para alguns de nós, envia outros para longe, mas creio que a prioridade é realmente que todo mundo conheça a Cristo. Talvez pensando em Romanos 15 e 20, Paulo especificou que há uma prioridade das prioridades na evangelização, que é onde Cristo não foi anunciado. Então eu penso que este é um critério bíblico interessante e que ele é direcionador. Onde Cristo não foi anunciado deveria ser a nossa prioridade missionária, seja do outro lado da rua ou seja do outro lado do mundo. Sim, e não sei se a estatística que eu venho trazer aqui agora ela está atualizada, mas eu acredito que sim, né? Que a gente ainda está investindo o investimento em missões nesses povos não alcançados continua sendo um pouco baixa. Não sei como está hoje, né? Há alguns anos, quando eu olhei essa estatística, a estatística falava que em torno de 3% apenas das pessoas que se dizem vocacionadas ao ministério, né, futuros missionários ou missionários atuantes, estão querendo permanecer qual a palavra? Estão querendo permanecer em povos que já foram alcançados. E aí, nessa estatística que eu tinha olhado, apenas 3% estavam indo para os povos não alcançados. O senhor tem alguma informação se essa estatística aumentou, se ela continua qual a realidade nos campos? Eu li 3 artigos nessa área, até com 3 perspectivas diferentes, mas mais ou menos nessa mesma linha. A grande massa de obreiros cristãos, pensando em trabalhadores cristãos, aqueles especialmente que se dedicam de maneira integral ao ministério, a grande massa permanece em sua própria região. Um segundo bloco então se move para outras regiões também já com presença cristã, com a presença da igreja. Apenas um grupo bem pequeno, um percentual bem pequeno que se desloca para onde ainda não há igreja. Então essa perspectiva de trabalhar onde não há igreja realmente é algo necessário.
Agora, uma coisa que me chama a atenção, e ontem mesmo alguém aqui do Congresso está me perguntando sobre qual é a maior carência na obra missionária. Seriam recursos financeiros, talvez portas abertas do ponto de vista sociopolítico, ou ferramentas tecnológicas, ou e assim por diante. Claro, há grandes carências, eu diria, em todas as áreas, mas a maior carência na obra missionária talvez seja de missionários. Quando nós pensamos sobre etnias indígenas, por exemplo, ainda não evangelizadas, ainda não alcançadas com o Evangelho, a maior barreira não é talvez uma abertura, ou uma área mais fechada, ou um acesso tecnológico, ou uma capacitação especializada. A maior barreira realmente é realmente de missionários que estejam prontos para esse trabalho. Portanto, acho que um papel da igreja é rogar ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. É verdade. Com a palavra do Senhor, ela é viva, né? A gente crê bastante nisso, e realmente os textos bíblicos, né, acerca das missões continuam da mesma forma. A seara grande, poucos são os ceifeiros. E realmente a gente tem que rogar ao Senhor da Seara para que envie. Pastor, finalizando esse bate-papo nosso, qual a mensagem que você deixaria para missionários, pessoas que estão com esse coração de querer se envolver na obra? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Que Deus possa encorajar seus corações, creiam que Deus tem um plano. Hoje pela manhã aqui no Congresso falei sobre isso. Creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Siga com perseverança, busque de Deus discernimento sobre o próximo passo, e não angustie seu coração, não traga ansiedade sobre a sua alma, pensando em todos os passos, as etapas da caminhada ministerial. Via de regra, Deus mostra apenas o próximo passo. É isso que você e eu precisamos, saber qual é o próximo passo, e que Deus prepare o nosso coração para, ao saber o próximo passo, podermos obedecer ao Senhor Jesus. É isso aí. E como a gente tem falado um pouco aqui no canal sobre vida de oração, vida de devocional, e para você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, só fazendo isso, só perguntando ao Senhor, tendo relacionamento com Ele. E não tem como a gente querer ser missionário, não tem como a gente querer falar de alguém que a gente não conhece. Então, para a gente ter conhecimento de Deus, saber quem é esse Deus maravilhoso que cuida e que nos envia, é preciso ter esse relacionamento para que você possa estar atento à voz do Senhor. Então, esse complemento, né? Busque ouvir nitidamente a voz do Senhor, ter um relacionamento com Ele. Você só vai ter esse relacionamento com Ele com vida de oração, leitura, para entender qual é o próximo passo. Verdade. Certo? Pastor Ronaldo, muito obrigado. Obrigado a você. Que Deus continue usando o Senhor. Amém. Lá agora, né, no Amazonas, que possa estar renovando as forças, suprindo as necessidades, porque a gente que vive de missão, vive do sustento que vem de Deus, literalmente, não é fácil. E que Ele possa estar fortalecendo, abençoando você, sua esposa e os filhos para continuarem sendo ferramentas nas mãos do Senhor. Deus abençoe também. Amém? Obrigadão, pastor. Valeu, pessoal.